Olá pessoal, estamos aqui hoje em mais um vídeo em que eu pretendo abordar, sobre a operação de abastecimento de aeronaves. Nós sabemos que a nossa profissão ela é desafiadora, porque a cada instante ela nos traz situações adversas, problemas adversos. E uma das formas de nós nos defendermos é simularmos situações e nos prepararmos para cada situação, tá certo? Durante o abastecimento de combustível na aeronave, nós podemos observar que é uma das fases mais perigosas, e que requer uma maior atenção. Eu digo assim que todo mecânico deve, antes de mais nada, estar preparado ou familiarizado com o sistema de combustível, para que ele possa fazer uma análise da situação, uma operação normal, quanto numa situação em que haja uma falha qualquer na hora de abastecer a aeronave. Outra coisa que o mecânico tem que estar muito atento é saber lidar ou observar, a unidade de combustível que a aeronave trabalha ou que a empresa trabalha, para que não haja erros, na hora de efetuarmos o cálculo ou recebermos a informação da quantidade de combustível a ser colocada. Já tivemos vários casos de aeronaves com pane seca, exatamente porque não se observou, a unidade a ser considerada. Da mesma forma, tem que se observar o tipo de combustível que a aeronave está autorizada ou recomendada pelo fabricante, a utilizar. Ok? Em relação à familiarização, é sempre bom o mecânico ele pegar o manual de manutenção, e ir em busca de informações como funciona o sistema de combustível. A exemplo disso, nós podemos citar que, de uma maneira geral, toda aeronave ela está baseada em três distribuições, tubulações ou manifold. Podemos botar assim como três subsistemas. Então, no tanque de combustível, além de termos divisórias, divisão de tanques, muitas das vezes classificado como tanque central, tanques principais, tanques auxiliares, em que a própria estrutura da asa serve como o tanque, que nós chamamos de tanque integral, como também há casos de aeronaves que ele utiliza uma célula, como se fosse uma lona, e que ele serve como um reservatório, do combustível. Então, cada aeronave vai ter seu tipo de tanque. E dentro desse tanque, você vai encontrar, de uma maneira geral, tubulação para abastecer o tanque, para permitir que o combustível encha o tanque. Nós vamos ter as tubulações que vão retirar o combustível do tanque para alimentarmos os motores, que é um dos propósitos principais do sistema de combustível. E nós vamos ter também uma tubulação que fará a ventilação do tanque, ou seja, de certa forma equalizará a pressão dentro do tanque e principalmente removerá todo o vapor de combustível. O vapor de combustível é uma das coisas mais críticas e perigosas de lidar na aeronave, porque o vapor de combustível é o elemento que pode fazer o avião até explodir. Ok? Então devemos
evitar ao máximo a formação de vapores de combustível. Existe um programa que é Segurança de Tanques de Combustível de Aeronaves, a FTS, que é a sigla, em que ele aborda todos esses cuidados que devemos ter em relação ao combustível de aeronave. Cuidado com o acúmulo de vapores de combustível e cuidado também com as fontes de ignição. Tudo aquilo que possa produzir uma centelha ou calor necessário para a combustão desses vapores. Isso é de extrema importância. Já tivemos também vários casos de aeronaves que simplesmente explodiram, por não se ter o devido cuidado, ou não até mesmo saber da existência de tal risco dentro do sistema de combustível. Ok? Então, isso aí é um curso à parte, realmente requer também uma especial atenção. Então, falamos sobre esses 3 subsistemas: ventilação, alimentação dos motores e o sistema de abastecimento dos próprios tanques. De uma maneira geral, nós vamos procurar, dentro do Manual de Manutenção de Aeronave, na ata 28, ou capítulo 28, vamos buscar informações de como funciona esse sistema. Normalmente, a gente se baseia em esquemas gerais, que dá assim uma noção. Opa, acho que aumentei demais. Mais um pouquinho. Ok. Ele faz a representação aqui, dos tanques, e ele vai nomear os tanques, em tanque principal, tanque central, principal, e vai mostrar. Neste caso aqui, ele está mostrando o sistema de abastecimento. Existem manuais que eles já mostram todos os 3 sistemas juntos, mas no geral eles fazem um esquema para cada tipo de tubulação, ou de manifold, como nós chamamos. No nosso caso aqui de abastecimento, nós podemos visualizar, desde o bocal onde o caminhão vai conectar a mangueira para pressurizar o combustível, já podemos observar que aqui nós temos o bocal, e para o combustível entrar no sistema, na tubulação, ele terá que passar por válvulas. Ok? E aí você vai se familiarizar com essa válvula. Nesse caso aqui, ele chamou de refill. Refill válvula. É isso. Ok. Essas válvulas, então, elas vão permitir, através de um comando, elas vão abrir e vão permitir que o combustível entre na galeria. Porém, para cada tanque, cada divisão de tanque, esse combustível só vai poder entrar nesse tanque quando outras válvulas, chamadas de refill valves, forem acionadas e liberarem a passagem para que o combustível caia no seu respectivo tanque. Isso tudo é uma filosofia genérica, que eu só estou usando isso aqui como representação, como exemplo, aqui, para termos uma noção. Então, observem que já temos válvulas que vão permitir que o combustível entre nas galerias, e vamos ter válvulas no seu respectivo tanque para selecionar, para permitir ou não a entrada de combustível naquele tanque, certo? Dentro dessa tubulação nós vamos encontrar também outros elementos, como, por exemplo, a drain valve. O que a drain valve faz? Ela permite, assim que o combustível
na ausência de combustível, ela permite a passagem para que você esvazie a galeria depois do abastecimento. Né? Muito bem. Então podemos visualizar aqui, ó, a galeria, ela vai inundar essa tubulação e vai ficar retida aqui nesta válvula, que quando comandada, através do painel de controle, ela vai abrir e vai permitir que esse combustível entre, então, nesta parte do tanque de combustível. Ok? Então aqui é um exemplo. E nós devemos, através do manual de manutenção, nos informarmos a função e como opera cada válvula dessa. Tá? Qual a indicação que é dada. E, principalmente, né, através do manual de manutenção, nós vamos saber que tipo de problema ela pode dar e o que você pode fazer como método alternativo para que esse combustível entre no respectivo tanque. Tá? Em alguns aviões você vai utilizar mecanicamente um recurso para abrir a válvula e permitir que abasteça até chegar à quantidade desejada. Aí você manualmente também fecha a válvula. Ok? Então, todos esses procedimentos, né, vão estar descritos. O momento que você tem que desligar, cessar a pressão de combustível para poder manusear a válvula manualmente. Né? Isso tudo é descrito no manual de manutenção. Numa operação normal, estas válvulas elas vão estar associadas a um processador, tá? Que vai fazer o controle da quantidade de combustível em cada tanque e vai operar, vai fechar a válvula automaticamente. Tá? Ou quando chegar no limite da capacidade do tanque, ou quando chegar no valor pré-selecionado pelo mecânico. Ok, gente? Cada modelo de aeronave, cada fabricante, ele adota um tipo de controle da quantidade de combustível. Existem aeronaves que vão utilizar válvulas com mecanismo de boia, em que, ao chegar a um determinado nível, a câmara onde está a boia vai ser inundada e a boia vai fechar, né? E vai cessando o combustível que permite a abertura dessa válvula, essa válvula, por ação de mola, ela fecha. Então, através de uma boia, a boia cessa a pressão de comando da válvula e faz com que a válvula feche por ação de mola. Nós são chamados valet valve, em alguns modelos de aeronave. Outros modelos já são solenoides que vão permitir a passagem de uma pressão de combustível que vai fazer a válvula atuar para abrir. Nós vamos ver uma figura mais à frente. Então aqui nós temos esse exemplo de diagrama, né, de abastecimento. Então, para cada tubulação, cada manifold, você vai procurar no manual de manutenção um diagrama pertinente àquele subsistema. Vimos de abastecimento, nós encontraremos um para ventilação, outro para alimentação dos motores. Aqui um outro exemplo de como é representado toda a tubulação de abastecimento ao longo da aeronave. Tá? E ele vai descrever, ó, nós encontramos aqui que somente na asa esquerda, nesta aeronave, você vai ter um painel de abastecimento, tá? Que é o filling station, que normalmente chama. Ok? Vamos ter também nesta figura a localização das válvulas que vão permitir que o combustível entre no seu respectivo tanque, chamado de refill valve.
que nessa figura nós podemos visualizar que ela está instalada na viga traseira do tanque de combustível, chamada RIASPAR. Ok. É importante, né, esta familiarização com o sistema, porque pequenos detalhes como este, né, que é a Magnetic Actuator, né, nós temos um switch aqui referente a esta porta aqui do painel. Ou seja, quando você abre o painel, este micro switch, né, se afasta, né, essa chapa aqui se afasta do micro switch, ou em alguns casos deixa de comprimir o micro switch e permite a energização do painel. Eu já passei por situações em que esta chapa, esse plate, estava frouxo ou muitas das vezes quebrado e o painel não energizou. Tá? Então, foi necessário o conhecimento, né? Saber a importância disso aqui, que eu já fui direto no problema. Tá? Eu já sei que, pô, se um dos motivos de não energizar o painel pode ser a quebra ou a falta dessa chapa aqui que não vai atuar o micro switch. Tá? Então é importante a gente conhecer certos detalhes do sistema de combustível para facilitar o troubleshoot na hora de uma falha de abastecimento. Ok? Aqui nós temos um exemplo, né, da refill válvula, que é a válvula que permite que o combustível entre no seu respectivo tanque. Neste modelo, nós temos aqui um solenoide que vai energizar, né, quer dizer, um conector vindo do comando lá do painel de abastecimento que vai energizar um solenoide e vai permitir que a pressão de combustível já presente aqui inunde uma câmara e faça com que a válvula abra. Caso haja falha de energização desse solenoide, nós podemos manualmente, isso o manual vai informar, né, abrir a válvula. Tá? Cada modelo de aeronave vai ter o seu recurso para você operar manualmente, né, o método alternado para abastecer a aeronave. Ok? Então aqui ele já mostra localizações ou referências, né, da localização dessas válvulas para facilitar, né, a localização mesmo. Por exemplo, se precisar atuar nessas válvulas, você vai ter um recurso rápido de encontrar essa válvula em relação à aeronave. Pois bem, aqui eu coloquei um exemplo, né, de atuação de válvula. Observe que essa válvula aqui está fechada, com essa base aqui fechada, o combustível pressurizado do caminhão vai chegar por essa parte, porém, como aqui está fechado, ele não vai permitir a passagem do combustível, né, para a aeronave, para o tanque. Tá? Aqui nós já podemos visualizar que quando você energiza este solenoide, tá? Aqui o solenoide está sentado, está fechando essa câmara aqui. Quando você energiza esse solenoide, ele cria uma abertura e permite agora uma pressão de combustível atravessar esta câmara, ok?
E esta câmara, esse diafragma da câmara, vai fazer com que esse pistão se mova e afaste, né, esse poppet aqui, permitindo agora que o combustível passe por esta sede até chegar no tanque de combustível. Tá? Então, observe que o solenoide ele liberou o caminho somente para inundar esta câmara e movimentar o diafragma, que por sua vez vai movimentar a válvula. Porém, se esse solenoide não foi energizado por alguma falha elétrica, ou o próprio solenoide, né, você vai ter ainda outro recurso, que é que eles chamam de override, que você vai mecanicamente empurrar essa haste e afastar a sede do poppet para permitir a passagem de combustível. Então esse aí seria o recurso alternativo. E sendo que você terá o cuidado de fechar, né, cessar primeiro a pressão do caminhão e depois manualmente fechar, né, fazer com que esse pocket vede de novo essa abertura. Ok? Nestas válvulas, esses solenoides, quando comandado, vão mandar um sinal de retorno, um sinal de feedback para o processador, informando que ela foi atuada ou não. E lá no painel de abastecimento você vai ver, dependendo da aeronave, vai acender uma luz, né, informando que a válvula atuou ou não. Muitas das vezes as luzes estão relacionadas não ao comando da válvula, mas sim ao nível máximo do tanque. Tá? Então, são filosofias de trabalho diferentes que a pessoa tem que ter cuidado. Cada fabricante tem uma filosofia de trabalho diferente. Então, o que às vezes uma luz representa num sistema pode representar outra coisa totalmente diferente para outro fabricante. E isso daí é também importante. Não transferir as informações de um fabricante para outro. Cada um vai trabalhar com uma filosofia diferente. Por isso, nós temos sempre que utilizar o manual de manutenção, tá? Para nos familiarizarmos com o sistema. Outra coisa importante que o mecânico tem que saber, né, antes de mais nada, é a parte de indicação de cabine e de controle, tá, em relação ao sistema de combustível. Neste exemplo, nós podemos ver que existem certas aeronaves em que você pode fazer o abastecimento lá do cockpit. Basta para isso você fazer a seleção aqui, ó, informar ao processador que você vai abastecer pelo flydeck e não pela asa. Então, nós temos aqui um switch e aqui você vai abrir ou fechar quem? A refill valve. Tá? Neste caso aqui, você vai abrir e fechar a válvula, todas elas ao mesmo tempo. Muito bem. Select Quantity. Aqui, o mecânico vai receber a informação do comandante, né, ou do DOV, que é um departamento lá que vai fazer o cálculo de distribuição de carga da aeronave, e calcula também quanto de combustível é necessário para a aeronave ir de um ponto ao outro, com combustível a mais para rotas alternativas. Caso haja um mau tempo ou algo que, por exemplo, o aeroporto de destino, se ele estiver fechado, ele vai ter combustível suficiente para voltar ou para ir para um outro aeroporto alternativo. Ok? Então, dado a informação, você vai selecionar aqui,
através desse Tumblewell, né, desses seletores, e vai colocar a quantidade, observando aqui esse ponto, né, que aqui é a decimal, e observe também, ó, quantidade vezes 1000. E outra coisa importante, ó, que vai estar sempre no manual, a unidade a ser usada, no nosso caso, quilos, tá? Outra coisa muito importante. Legal. Você vai se familiarizar também, é importante saber a localização do processador. Esse processador é o responsável pelo controle da quantidade de combustível, muitas das vezes controle da atuação, fechamento automático das válvulas refil, né? E também responsável, nós vamos ver mais à frente, pelo corte automático, fechamento automático de todas as válvulas ao mesmo tempo, caso haja uma indicação de combustível estar transbordando lá na ponta da asa. Nós temos aqui o exemplo. Toda vez, né, que a gente atingir a capacidade máxima do tanque, é o que eles consideram como VTO, né? É o volume total, né, do tanque. Tá? Então seria o limite. Esse volume total, ele não atinge o teto do tanque. Vai ter sempre um espaço, né, entre a quantidade máxima e a estrutura do tanque, porque vai ser o espaço que vai permitir a expansão térmica, né, do combustível, o aumento do volume em função da temperatura, né, até mesmo da formação de vapores. Tá? Então, vai existir sempre um espaço entre a capacidade máxima do combustível e a estrutura do tanque para permitir, né, esta variação. Até mesmo a densidade do combustível influencia nesse espaço. Tá? Muito bem. Já falamos. Deixa eu ver o que é isso aqui. Assim, nós vamos observar agora um diagrama já do outro sistema, subsistema, né, que é o de alimentação dos motores. Podemos ver aqui a tubulação chegando nos motores. E esse combustível, ele chega aos motores com auxílio de bombas, né, que tem a função de pressurizar o combustível e também tem a função de jogar esse combustível fora caso haja necessidade, né, de alijamento, que eles chamam de ejector pumps. O termo override significa que essas bombas, têm uma pressão maior do que as outras bombas. Tá? Por quê? Por que isso? Porque elas têm prioridade de consumir determinados tanques. Né? Uma questão de vamos colocar assim, resistência estrutural, existe uma sequência de consumo nos tanques de combustível. Normalmente, o tanque central ele é consumido primeiro. Porque imagine só, você esvaziar todo o tanque, o combustível da asa e ficar somente combustível no tanque central. Esse tanque, o charuto do avião, né, a fuselagem, vai ficar muito rígida em relação à asa. E isso pode gerar uma rachadura na raiz da asa. Por isso que, na maioria das vezes, existe uma sequência de consumo, né, que vai do tanque central primeiro, depois aos tanques principais. Okay? Então, por isso é que essas bombas elas têm uma capacidade que vão sobrepujar as outras bombas, mesmo todas elas estando ligadas ao mesmo tempo. Ok? Muito bem. Então, é só
mostrar ou ilustrar que existe essa tubulação. Por que eu estou mostrando essa tubulação de alimentos nos tanques? Porque mesmo durante o abastecimento ou um desequilíbrio de quantidade de combustível entre um tanque e outro, você pode ter a necessidade de transferir combustível de um tanque para outro. Neste caso, nós podemos utilizar recursos em que você vai pressurizar o combustível que alimenta os motores e através de uma válvula chamada defil válvula, é uma válvula que interliga a tubulação que alimenta os motores com a tubulação que abastece os tanques. Esta válvula ela interliga e permite que o combustível pressurizado pelas bombas, ao invés de ir para os motores, ela inunde a galeria da tubulação que abastece os tanques. Então você tira, puxa combustível de um tanque e através dessa válvula você jogue no outro. Logicamente, você vai abrir a refill valve do tanque que você deseja que entre o combustível, ok? Você vai ligar as bombas do tanque que você quer tirar o combustível, vai abrir a defil valve e vai abrir também a refill valve do tanque que você quer abastecer, ok? Por isso a importância também de termos ciência de como se processa esta alimentação. Outro ponto importante é que cada tanque normalmente abastece seu respectivo motor. Porém, em situações específicas, você pode utilizar recursos, deixa eu ver se tem aqui, como válvulas que interligam uma tubulação, um motor com outro. Então, existem casos, por exemplo, em que você precise alimentar este motor com este tanque. Então você vai abrir essa crossfeed valve e esta alimentação vai passar a ser feita por este tanque. Ok? Muito bem. Então são situações específicas que é só para dar uma noção geral do que acontece, no sistema de combustível. Temos exemplo aqui de bombas, de localização das bombas de combustível, ficam alojadas normalmente no ventre da asa. Você vai ter uma cavidade própria para elas. Cada tanque normalmente tem uma redundância de bomba de combustível, que se uma falhar, você tem a outra. Para a operação das bombas, você lá no cockpit, você vai ter um módulo de controle das bombas. E o próprio desenho do módulo vai te facilitar no entendimento. Tá? Por exemplo, esses switches aqui, quando pressionados, vão acender a legenda ON, para dizer que a bomba foi acionada. Tá? E essa legenda aqui, chamada Press, ela vai apagar no momento em que a pressão de combustível for boa. Existe um pressure switch que só vai ativar e acender essa luz se houver baixa pressão, baixa demanda da bomba ligada, representando que ou há uma falta de combustível ou há falha mesmo da bomba. Ela não está pressurizando. Essa luz acende. Ok? E aqui ele vai mostrar o caminho e a representação dos motores. Motor 1, motor 2. Então, observe que cada motor vai ter as suas bombas respectivas. Positivo? E aqui vai ter o comando das válvulas que vão interligar as tubulações para você poder fazer a alimentação cruzada entre uma tubulação de motor e outro.
ok? Então, o próprio desenho já vai te facilitando o entendimento do sistema. Neste caso aqui, nós temos as bombas do tanque central que vão ser utilizadas, né, para abastecer qualquer um dos motores. Muito bem. Deixa eu ver outra coisa. Neste caso aqui também nós temos esse módulo que fica aqui no pedestal, que vai ser o comando, você vai comandar para abrir o combustível do tanque até o motor. Tá? Existe uma válvula chamada shutoff valve que faz a vedação, né, da passagem de combustível quando o motor não está operando. Ou em caso de fogo no motor, você utiliza esse recurso para cortar o combustível e deixar de alimentar o motor com combustível. E, consequentemente, não alimentar o fogo. Ok? Aqui é a tal defill valve que eu falei, que você vai abrir manualmente lá no painel. E essa defill valve ela permite a interligação entre o manifold de abastecimento e o manifold de alimentação dos motores. E com isso ela permite a transferência de um tanque para outro, né, de combustível. Muito bem. Temos aqui um exemplo de painel de abastecimento. Quando você abre lá o painel na asa e você seleciona, né, o quanto vai entrar de combustível em cada asa, de uma forma genérica, o princípio é o mesmo. Você vai ter, caso falte alimentação normal da aeronave, você tem um switch que pode usar a bateria, né, para energizar o painel. A bateria do avião, ou muitas das vezes a bateria que vai utilizar um inversor também para alimentar o painel. Pode ser de ambas as formas. Você vai ter um módulo de teste em que normalmente, né, você vai fazer o teste dos indicadores para ver se não há nenhum dígito, nenhum número falhando, né, antes na leitura da quantidade. Então, esse teste aqui ele simula a capacidade máxima em cada tanque para você ver, né, por exemplo, vamos dar exemplo que ele pode botar 8888 para você ver se não há nenhuma falha na formação do dígito. Existe o teste do sistema, né, que aí vai depender da filosofia da aeronave. Por exemplo, nesta filosofia, quando você pressuriza o sistema de abastecimento através do caminhão e aperta esse botão, que ele vai simular, né, como se cada tanque chegasse à sua capacidade máxima e ele vai cortar automaticamente, na sequência, válvula por válvula, a refill válvula por refill válvula. Tá? O overfill valve é o teste que vai simular já o combustível transbordando na ponta da asa. E automaticamente ele vai fechar todas as válvulas, as refill válvulas, de uma vez só. Ok? Porém, nunca esquecer, né, de rearmar o sistema depois que fizer esse teste. Tá? O overfill reset que vai ser feito. Tá? Isso aí vai de avião para avião, você vai ver no manual de manutenção como funciona cada item do painel de abastecimento. Temos aqui também a seletora para você selecionar a quantidade de combustível. Tá? O número em cima vai ser a quantidade atual e o de baixo vai ser
o que você deseja atingir. Quando o número de baixo, que é o pré-selecionado, quando o número de cima atingir o valor pré-selecionado, as válvulas fecham automaticamente e impede de entrar mais combustível nos tanques. Muito bem. Então você vai ter um indicador de combustível para cada tanque e um indicador total, de quantidade total de combustível. Okay. Basicamente, nós temos os switches para fazer o abastecimento manual, em que você vai abrir ou fechar a refill valve através desse switch, sendo que você que vai comandar o momento certo de fechar a válvula, né, para evitar um transbordamento. Ok. Voltando agora, né, já que já falamos sobre a familiarização, o procedimento de abastecimento começa mesmo no momento que você informa ao comandante que o início do abastecimento, que você vai preparar para o abastecimento. Antes você vai fazer uma coleta de combustível, né, através de uma vareta nos pontos de drenagem, para verificar a presença de água ou fungo no combustível, né, nos pontos específicos. Isso é importante porque a água, tanto a água quanto o fungo, podem prejudicar o funcionamento do motor. O motor pode até apagar em voo, né? Que a água propicia a formação de fungo no ambiente de combustível. E também congela, porque a aeronave opera em condições de menos 50 graus Celsius, né? Dependendo da altitude. Então são dois fatores que podem prejudicar o funcionamento do motor. Eu já peguei casos de drenar realmente 2 baldes de combustível contaminado com fungo, né, em uma aeronave que tinha voos bem irregulares. Então, assim, até mesmo pelo o tempo de utilização, né, de estar sempre abastecendo, chega a ser impressionante a rapidez com que o fungo se forma, né, no ambiente de combustível. Então, são coisas necessárias. E essa coleta é feita antes, exatamente porque quando você for abastecer, você já vai misturar o combustível, você vai dispersar essa concentração de água que se acumula, né, em determinados pontos pela sua densidade. Por isso que quando você drena, você consegue captar a água com uma certa facilidade. Ok? Outra coisa é você fazer o teste de combustível no caminhão para ver a densidade, ver a qualidade de combustível. Isso daí o operador da companhia que abastece, ele faz. Aí te informa. Vai confirmar a quantidade e unidade a ser considerada no abastecimento. O mecânico também ele é responsável pela segurança no entorno, né, do que eles chamam de área de risco durante o abastecimento. Vai afastar os equipamentos, né, que possam gerar riscos, principalmente nos pontos de suspiro, que fica na ponta das asas, onde sai grande concentração de vapores. Então, qualquer fonte de ignição próxima a esses pontos podem prejudicar ou gerar um risco, né, de incêndio. Da mesma forma, o APU, né, que é aquele motor auxiliar do avião, quando ele está em solo, ele pode operar, mas você tem que observar a direção dos gases, né, de exaustão para onde estão indo. E pode também ser uma fonte de ignição se misturado, se em contato com esses vapores provenientes do tanque de combustível. Pois bem, o mecânico tem que, de cara, né, verificar o aterramento,
Se o operador do caminhão fez o devido aterramento do caminhão para a aeronave, que esse aterramento ele vai evitar, ou vai equalizar o diferencial de potencial elétrico, reduzindo o risco de centelha. Que uma coisa que não combina é o vapor de combustível e centelha. Até mesmo na hora de manusear a mangueira no bocal de abastecimento, você pode produzir centelha se não estiver devidamente aterrado. Já vimos assim vários vídeos do operador manuseando caminhão que não estava devidamente aterrado, e esse caminhão pegou fogo, muitas vezes até explode. Tem vários vídeos na internet mostrando acidentes desse tipo. Então, para você ver a importância que devemos ter com aterramento. Ok? Muito bem. O mecânico tem que se precaver, né? Instalar interfone junto ao painel de abastecimento e estar monitorando o abastecimento o tempo todo, para informar a cabine o início e o fim do abastecimento. Porque a partir daí, se tiver, por exemplo, passageiro a bordo naqueles trânsito, as comissárias têm que estar cientes, têm que armar as escorregadeiras. No caso de emergência, elas vão atuar as escorregadeiras para evacuação imediata dos passageiros, em caso de incêndio durante o abastecimento. Ok? O avião, o caminhão tem que estar em rota de fuga, né? Área livre de fontes de ignição de qualquer espécie. Somente pessoas autorizadas podem estar na área, né, durante o abastecimento. E você deve respeitar o layout de equipamentos, já que vários setores trabalham ao mesmo tempo. Esse layout, muitas das vezes, você pode encontrar na página, no capítulo 12. Vou mostrar aqui um exemplo. Tá? Capítulo 12, no Service. No capítulo geral, 12.0000, ele vai mostrar um layout de como deve estar distribuindo os equipamentos ao redor da aeronave. Tá? Para cada aeronave você vai ter um layout desse tipo. Aqui, ele já mostra o layout do caminhão de abastecimento. Observe que, em caso de emergência, facilmente esses equipamentos serão afastados da aeronave. Ok? Muito bem. Então, através do capítulo 12, você vai ter noção desse layout e vai poder estar combinando, né, com os responsáveis, até supervisores de operação de ramp trânsito. Alguns pontos a serem considerados. Vou ver aqui. Proteção de pessoas e equipamentos não deve ser feita se houver indicação de erro durante o teste de sistema. Aí você lá no painel. Se você fizer o teste e der algum erro, você não pode prosseguir com o abastecimento. Você tem que resolver o problema primeiro. Todo mecânico tem que ter ciência dos procedimentos de emergência, né? Tanto dado pelo aeroporto quanto pela própria operadora ou autoridades locais. Ter ciência da localização para fechamento de emergência do combustível, tá? Onde que fecha, onde é que eu vou interromper a alimentação em caso de fogo. Número de telefone do Corpo de Bombeiro, sendo que nesses procedimentos de abastecimento você vai ter sempre que ter um representante da brigada de incêndio, ok? Ter extintores na área ou qualquer recurso que possa combater o fogo rapidamente. Ciência de procedimento de evacuação de passageiros, já falamos. Ciência da redução de fontes de ignição.
Localização e utilização de extintores de incêndio. Isso, de fato, é bom ter em mente que é a responsabilidade da brigada, mas você deve estar preparado também para uma situação qualquer. Falamos do aterramento, falamos do APU. Em relação a condições climáticas, já tivemos vários vídeos também que mostram, né, que o tempo não estava nem um temporal, mas estava já tempo fechado, né, com mudanças repentinas de temperatura, de clima, e vimos o surgimento de relâmpagos, e que esse relâmpago atingiu a fuselagem da aeronave. Num dos casos foi um milagre, o rapaz tinha acabado de sair da fonia quando o relâmpago atingiu a deriva da aeronave. Então, em condições climáticas adversas, nós temos que ter o máximo cuidado quanto a esta situação, né? Quando tempestades ou raios estiverem dentro de um raio de 16 km da área imediata, siga esses passos. Contacte a autoridade aeroportuária, o controle de tráfego aéreo ou a tripulação da cabine de comando para orientação sobre a decisão de continuar ou suspender as operações de abastecimento. Desconecte e remova todos os fones de ouvidos externos, caso haja esta condição de risco. Não toque em nenhuma conexão elétrica. Vento forte pode causar acúmulo de eletricidade estática, também se torna um perigo. Então, em ventos fortes, também não é recomendada a operação. Ok. Em relação à evacuação também, nós temos que ter esse cuidado. Já falamos sobre a organização dos veículos e equipamentos, né? Para evitar ou não a obstrução de evacuação dos passageiros, inclusive nas áreas das portas, em que as escorregadeiras podem ser acionadas. Tá? Outra coisa também, o peso do combustível durante o abastecimento, né, ele vai fazer com que o avião, né, comprima o amortecedor. Então, deve-se observar se há equipamentos ou escadas ou alguma coisa que possa ser pressionado pelo peso do combustível na aeronave, né? Muitas vezes já houve casos de escadas ficarem agarradas, né, até danificar a fuselagem em função dessa não observância. Outra coisa que é comum também é prender o calço. Se o calço estiver muito próximo à roda, quando o abastecimento é de grande quantidade, costuma acontecer do calço ficar preso à roda, tá? E isso pode gerar até atraso na saída da aeronave. Então, temos que observar e afastar um pouco esses calços. Abastecimento por gravidade, né? Você vai ter que sempre ter um extintor próximo, né? E na ponta da mangueira, você vai ter que primeiro aterrar, né, essa ponta da mangueira para depois iniciar o abastecimento. Então, gente, de uma maneira geral, eu só quis dar uma noção, né, dos cuidados que nós temos que ter, né, para efetuarmos o abastecimento da aeronave. Logicamente, a coisa é muito mais aprofundada e, por isso, nós sempre temos que ter em mente a utilização do manual de manutenção para orientação do correto procedimento para cada tipo de aeronave, ok? A intenção do nosso vídeo é realmente dar a você a noção, né, e antecipar as situações para que você se prepare, que essa é a nossa principal arma quanto às adversidades do dia a dia, dos problemas que surgem, que são
inúmeros, né, imprevisíveis na nossa profissão, ok? Então, a melhor defesa é estarmos preparados para cada situação. E conte conosco para que possamos trazer esta segurança, essa tranquilidade no seu dia a dia. A tranquilidade vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, espero contribuir de alguma forma para isso. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta ou algo a mais que vocês queiram saber, entre em contato, deixe a sua mensagem lá no canal. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.